Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 32. O convite do Conde Lark. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. A coisa toda aconteceu de uma forma estranha. Lit recebeu uma carta em vez de uma holo-chamada, e apesar de ser endereçada a ele, foi entregue na casa de Nana. Sendo a anfitriã, Nana tomou a liberdade de ler antes de entregar a carta a ele. Ela estava apenas preocupada com o bem-estar de Lit, é claro. A carta dizia com uma caligrafia perfeita: Caro Lit, obrigado novamente por matar a monstruosa besta mágica. Você serviu ao condado de Lutia e merece ser recompensado de acordo. Para esse fim, gostaria que você se juntasse a mim em minha mansão em 10 dias após o recebimento desta carta. Temos muito a discutir. Peço que entre em contato comigo o mais rápido possível por meio do amuleto de comunicação de Lady Nereia. Conde Trequil Lark. O que isso significa? Parece tão sério que quase chega a ser sinistro. Não parece algo que uma pessoa alegre e espirituosa como o conde escreveria. Lit perguntou a Nana. Nana assentiu, ansiosa para evitar a acusação absurda de ser intrometida. Sei sentir o cheiro de boas e mais notícias. A boa notícia é que não há nada sério. Apesar do tom sombrio, digno de uma ordem de pagamento, Lark usou uma carta. Isso significa que não é nada urgente ou importante, já que ele podia se dar ao luxo de esperar pela entrega e pela resposta. A má notícia é que tudo isso acima fede a formalidade e etiqueta. Receio que você tenha um dia inteiro de tédio, enquanto atende a todos os negócios oficiais sobre seus prêmios e coisas assim. Como eu sempre digo, pequeno diabinho, nenhuma boa ação fica impune. Essa é minha fala. Lit gritou interiormente. Você não só abre minha correspondência, como também rouba meu lema. Até mesmo a holo-chamada seguinte foi estranha. O Conde Lark estava estranhamente calmo e composto, conseguindo não fazer perguntas a Lit sobre magia, nem perdeu seu monóculo nenhuma vez durante a chamada. Depois de saber que Lit havia aceitado seu convite, ele declarou que seu alfaiate pessoal passaria mais tarde para tirar as medidas de Lit e que enviaria sua diligência na data marcada, 1 hora após o amanhecer, em frente à casa de Nana. Então, o conde educadamente, mas prontamente, encerrou a ligação, dizendo que tinha muitas coisas para resolver. Para Lit, era como falar com um completo estranho. O alfaiate chegou menos de 1 hora depois e não lançou a Lit nenhum olhar maldoso ou comentário desagradável. Pelo contrário, de alguma forma o reconheceu à primeira vista, elogiando-o por sua altura. Apesar de ter apenas 8 anos e meio, Lit já tinha mais de 1,35 m de altura, e no condado de Lutia qualquer homem acima de 1,75 metros era considerado alto. Continue crescendo rápido e logo você será tão alto quanto o conde, meu jovem. Depois que o homem foi embora, Nana assobiou surpresa. Bons deuses, eu o conheço. Esse é o alfaiate que prepara pessoalmente as roupas para a família Lark. É ainda pior do que eu pensava. Essa ocasião deve ser algo realmente grande, como ser convidado para um baile, tipo, dos grandes. Este é um daqueles raros momentos em que estou feliz por não fazer mais parte da alta sociedade. Prepare-se para longos silêncios constrangedores, conversas insuportáveis e ser mostrado aos outros como uma espécie de animal exótico. Lit passou os 10 dias seguintes em sua rotina habitual. Ficar obcecado com as palavras de Nana era inútil, pois ele já havia levado essas coisas em consideração quando decidiu estreitar seu relacionamento com o conde. Exceto dançar, é claro. Lit sempre odiou dançar, mesmo na terra, principalmente por causa de seus 2 pés esquerdos. Mas mesmo isso não o preocupava muito, não havia como aprender as danças da corte em tão pouco tempo.
Mesmo que ele conseguisse encontrar um livro sobre isso e o adicionasse à Soluspedia, saber não era fazer, ele ainda precisaria praticar. Ele só poderia engolir e suportar. Quando o dia fatídico chegou, uma luxuosa diligência parou em frente à casa de Nana. Era toda branca, com as laterais pintados de dourado, puxada por 4 garanhões brancos como a neve. Um manobrista desceu, fez uma reverência a Lit antes de lhe entregar uma pequena caixa de madeira. Meu senhor gostaria que o senhor trocasse de roupa antes de entrar na diligência. Tanto respeito deixou Lit pasmo, então ele se curvou de volta sem dizer uma palavra, antes de ir para os aposentos de Nana para se trocar. Ele saiu vestindo calças de veludo azul escuro sobre sapatos de couro duro, uma camisa de seda branca como a neve e um blazer que combinava com as calças, com o brasão da família do conde bordado em dourado sobre seu coração. Legal! Provavelmente estou usando mais dinheiro do que a fazenda da minha família vale. A julgar pelo brasão, acho que Nana estava certa. Lark vai me apresentar a alguém, e ele precisa que esse alguém saiba a quem eu pertenço. Lit estava sozinho na diligência. Após abrir a porta para ele, o manobrista foi sentar-se ao lado do cocheiro. Apesar da velocidade notável dos cavalos, o passeio durou mais de meia hora. Sem nada para fazer, Lit passou o tempo todo usando acumulação. Seu núcleo de mana ciano profundo ainda não havia mudado nem um pouco, definitivamente precisava de mais trabalho. Quando a diligência finalmente parou, Lit olhou pela janela e descobriu que estavam chegando aos portões da propriedade. 2 soldados totalmente armados conversaram com o cocheiro, inspecionando o interior, a parte superior e inferior da diligência antes de deixá-los passar. Indo a toda velocidade, guardas armados até os dentes que fizeram uma checagem completa na carruagem. Talvez Nana estivesse errada, isso parece mais urgente a cada segundo. Uma vez dentro do portão, e além dos altos muros cinzentos, a diligência diminuiu a velocidade, permitindo que Lit tivesse uma visão completa da mansão. O jardim ao redor da mansão se estendia até onde os olhos podiam ver. O ar cheirava a grama cortada, canteiros de flores e arbustos finamente aparados adornavam os caminhos de paralelepípedos que atravessavam todo o jardim. No meio do caminho entre o portão e a mansão, havia uma praça, cercada por bancos. No centro dela, havia um enorme pedestal com uma estátua de mármore de alguém que Lit supôs ser o primeiro conde Lark, ou um ancestral do qual eles tinham orgulho. A mansão em si era maior do que ele havia imaginado, estendendo-se por pelo menos 3.000 metros quadrados, dividida em um edifício principal, uma ala esquerda e uma direita formando um invertido. Demorou quase mais 5 minutos para chegar à entrada da mansão. Quanto mais ele olhava ao redor, mais ele conseguia sentir que algo estava errado. Uma das maiores mudanças que aconteceram depois que o núcleo de mana de Lit evoluiu para ciano, foi que junto com seus 5 sentidos, seus instintos melhoraram muito. Ele era capaz de sentir perigos ocultos, como com o RY, e de entender mais facilmente o comportamento e as intenções reais de alguém. Então, ele não deixou de notar que havia poucos servos por perto, e aqueles poucos que ele conseguiu avistar tinham todos uma expressão tensa. Um mordomo usando terno branco e azul escuro recebeu com uma profunda reverência. O conde me pediu para me desculpar em seu nome por não recebê-lo pessoalmente, Mágico Lit. Sua senhoria também me encarregou de levá-lo aos seus aposentos privados o mais rápido possível, onde ele lhe explicará tudo. O rosto de pôquer do mordomo era impecável, mas Lit poderia ter cortado a atmosfera com uma faca. Ele seguiu o mordomo até chegarem a uma sala de 2 portas guardada por 4 soldados. Olhando pelas janelas, Lit pôde ver que havia ainda mais guardas do lado de fora, patrulhando as janelas e as portas de vidro que davam para o jardim. Lá dentro, ele encontrou o conde andando nervosamente de um lado para o outro. 2 jovens estavam sentados em poltronas, e ambos mostravam sinais de ansiedade, batendo os pés ou mexendo nos cabelos.
O conde Lark não havia mudado muito desde a última vez que o vira pessoalmente. Ele estava na faixa dos 50 e poucos a 50 e tantos anos, com cerca de 1,83 metros de altura e uma constituição magra, o que o fazia parecer ainda mais alto. O conde tinha cabelos pretos e grossos com mechas grisalhas e um cavanhaque curto da mesma cor. Seu inseparável monóculo de aro preto estava preso ao bolso do peito com um cordão de seda azul. Assim que viu Lit, seu comportamento sombrio desapareceu. O conde voltou a ser seu antigo e apaixonado eu. Meus deuses, Lit, você finalmente está aqui. O conde apertou sua mão com tanto vigor que Lit pensou que ele realmente estava tentando esmagá-la. Onde estão minhas maneiras? Permita-me apresentá-lo aos meus amados filhos. Os dois jovens se levantaram e estenderam as mãos, um de cada vez. Este é meu terceiro filho, Jadon. Ele também é o próximo na fila para se tornar o próximo conde Lark. Espero que isso aconteça daqui a muitos anos. Lit apertou sua mão. Jadon tinha um aperto firme, mas gentil, fisicamente parecido com seu pai, exceto por ser quase 10 centímetros mais baixo e com uma constituição muito mais musculosa. Ele estava na casa dos 20 anos, com cabelo preto e cavanhaque. E esta é a minha quarta filha, Kélia. Esta linda jovem tem quase 16 anos e está pronta para estrear na corte do rei. Eles são a única família que me resta. Kélia era uma menina pequena, 1,53 metros de altura, com cabelos ruivos flamejantes com tons de dourado e olhos verde-esmeralda. Ela usava um vestido verde-esmeralda para o dia, que destacava seu cabelo e olhos. Ela se encaixava no perfil do conde, exceto pela parte bonita. Ela não era muito bem dotada para os gostos de Lit, e apesar de toda a maquiagem que ela usava, era impossível esconder um caso tão ruim de acne. Mesmo que ela de alguma forma se livrasse disso, LTH a teria considerado bonita, na melhor das hipóteses. Kayla ofereceu a ele sua mão, a palma virada para baixo. Lit não precisava de seu livro de etiqueta para saber que ela esperava um beijo de mão. Foi estranho para ele nunca tinha feito uma coisa dessas nem para suas namoradas passadas quando as coisas ficaram quase sérias. Felizmente, depois de ser morto e ter renascido 2 vezes, tendo enfrentado assassinos e feras mágicas, seria preciso muito mais do que isso para envergonhá-lo. Então, ele fez uma pequena reverência enquanto dava um beijo rápido em sua mão. É um verdadeiro prazer e uma honra para mim conhecer todos vocês, disse Lit seguindo a etiqueta. Agora, por favor, Vossa Senhoria, poderia me explicar o motivo da minha convocação? Quanto mais Lit via e ouvia, menos ele entendia. Lit não conseguia entender por que o conde estava lhe dando todos aqueles detalhes inúteis, nem por que o terno feito à mão que ele recebeu era tão parecido com o que Jadon estava usando. O conde deu uma palmada na própria testa. Oh! Claro, sinto muito. Ainda estou tão chocado com os eventos recentes que minha cabeça não funciona direito. Deixe-me explicar, chamei você aqui porque preciso da sua ajuda para salvar nossas vidas. Minha esposa quer matar todos nós.